Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este vídeo aqui no meu canal, este vídeo sem edições. Bem meus amigos, eu comecei então a ver uma das séries que eu falei nos alguns vídeos atrás. Comecei, claro, pela La Casa de Papel, aquela que eu disse que iria dar uma segunda oportunidade. Bem, malta, vi os dois primeiros episódios, pá, então vou falar aqui um bocado de cada episódio, porque eu tive, ao tempo que eu ia vendo, ia escrevendo o que eu achava, ok? Então vamos lá. Pronto, o primeiro episódio, pronto, começamos com a história da Tóquio, onde fala que durante o assalto perdeu o seu amor e trouxe assassina. Como ela conheceu o professor, ele diz que procura gente para assaltar a Casa da Moeda, ou seja, roubar 2.400 milhões de euros. Depois vemos a reunião do grupo. Falta saber, aqui a questão ponto, falta saber como é que o professor recrutou os outros todos. Eles começam por ter os seus nomes, seja nomes de cidades, depois a protagonista começa a contar a história de crimes dos colegas. Depois, claro, o professor dá mais pormenores sobre o assalto. A seguir, depois temos uma cena em que ele já tem as máscaras, ou seja, não mostra como é que tiveram as máscaras, como já mesmo no dia a ir para o assalto, também não mostra como é que prepararam tudo, ou seja, acho que aqui neste ponto, quando a cena seguinte já é ir para a Casa da Moeda, falta muita coisa. Falta mostrar como é que eles tiveram as armas, como prepararam tudo, etc. Pois claro, mostra como conseguem entrar no interior da Casa da Moeda. O episódio, passado uns momentos, o episódio ficou um pouco desinteressante na cena de romance entre uma rapariga e um rapaz que se senta-se ao lado dela no autocarro. Eu, claro, nessa altura eu próprio fui para as redes sociais até à cena de acesso ao banco. Depois vemos parcialmente a entrada, o interior da Casa da Moeda, para lá das portas de balcão. Um bocado disse banco, mas é portas de moeda. Mas seja como for, pá. Pronto. Vemos o interior do banco para lá das portas do balcão dos empregados. Berlim é avisado por causa de uma câmara de vigilância. Isto aqui, pronto, não é normal, já que na história já deveriam saber tudo sobre a Casa da Moeda, desde o lugar das câmaras. Berlim consegue hackear o sistema do banco. Depois temos o início do sequestro, de assalto, de forma ligeiramente violenta. Claro que na vida real, quando um grupo de assaltantes vai assaltar um banco e vai manter reféns, é feito de forma extremamente violenta. Mas depois o romance do casal que falei há pouco avança extremamente muito rápido, com uma cena de sexo na casa de banho da Casa da Moeda. Ou seja, eu acho que a rapariga apaixonou-se muito rápido por ele. Pronto, mas o rapaz revela-se ser um bully, ou seja, um gajo que gosta de fazer bullying. Quando ao tirar uma foto com ela, ele abaixa o biquíni dela. Ou seja, deixa uma das tetas dela à mostra. Bem, os assaltantes começam por roubar cartões de crédito e telemóveis e perguntar o nome dos reféns. Cabecilha do assalto ao banco, ou seja, que não é o professor. Mais uma vez falei banco, mas pronto. Fala de modo de civilizado com os reféns. Temos uma cena no cofre, a abertura do cofre. Depois vemos a Tóquio a ver os telemóveis e de repente... ou seja, no momento ela está a ver os telemóveis, depois no outro momento já estamos a ver uma cena no quarto. O que é que houve? Ou seja, numa cena à noite. Ou seja, agora a minha pergunta, o que é que houve no espaço de tempo entre a manhã e a noite? Falta muita coisa para contar. E claro, voltei a perder interesse. Depois a cena de romance entre Rio e Tóquio, eu continuei sem interesse no episódio. Depois volta a ser dia, ou seja, regressa para o dia, umas horas atrás, depois volta e descobri que a cena anterior era do passado, ou seja, que neste momento eu já estava confuso, na história deles, na história da série. Os assaltantes vão até às portas da Casa da Moeda e as portas são abertas. Ouvimos a polícia que já sabe do assalto, mas nós não sabemos como é que eles souberam.
Aí está o problema. Não sabemos. Voltamos à cena do professor a explicar os planos. Bem, nesta cena do professor a explicar os planos, porque é que esta parte não ficou na parte em que o professor estava a explicar as coisas. No momento, ou seja, naquele momento em que depois de ouvirmos a Tóquio a contar os crimes de cada um dos seus colegas. O episódio até aqui está muito confuso. A polícia chega e assaltando o Rio começa a disparar e morre. Depois da ação terminar, o meu interesse é zero. Bem, posto isto, o fim do primeiro episódio muito confuso, com cenas que não precisavam de estar no episódio. O meu interesse, rondou entre os 70%, já que 30% do episódio não me despertou nenhum interesse. Bem, claro, para continuar a série, o segundo episódio tem de ter o meu interesse acima dos 90% e não haver retrocessos no tempo para contar o que falta. Claro, eu vi o segundo episódio e, claro, vou já falar. No segundo episódio vemos o que aconteceu no episódio anterior. Vemos uma criança com a sua mãe a pintar e descobrimos que essa senhora é agente da polícia. No banco, na Casa da Moeda, vemos uma discussão com Tóquio e Rio. Mas agora, Rio morreu ou não? Bem, no primeiro episódio vemos ele a levar o tiro e ele a ser morto. Mas agora, como é que uma personagem morre no primeiro episódio e no segundo volta a viver? Está tudo muito mal organizado. Vemos a polícia junto ao banco. A ação desaparece, mas o episódio permanece a manter o meu interesse. Dois assaltantes têm uma conversa sobre construir família, comparar com o que estão a fazer no assalto. Vemos uma cena do grupo fora da Casa da Moeda, ou seja, muito provavelmente dias antes, e o meu interesse começa a diminuir e vai para zero na cena de romance. Depois lá voltamos ao presente, ou seja, na Casa da Moeda. A polícia liga para os assaltantes e a chamada é recambiada para o professor que usa o modificador de voz. Bem, este telefonema foi uma coisa que me espantou, porque na vida real, quando há um assalto destes, a polícia pressiona muito. Ou seja, falta aqui no episódio, nesta parte, falta muita pressão policial durante o telefonema. E ainda fazem o favor de se apresentarem à exigência do professor para que o professor conhecer os agentes. Ou seja, o professor apresenta-se ele próprio e pede para as pessoas do outro lado da linha apresentarem-se também. Depois vemos uma refém a despir-se para ir dormir e ser protegida por um assaltante. Depois, já voltamos ao passado. Ou seja, quando os assaltantes e os professores estão reunidos numa mesa a falar do que iriam fazer com o dinheiro. Bem, aqui nesta parte, está farto de ver retrocessos no tempo. Ou seja, coisas que deviam ter posto no episódio anterior, no início do episódio anterior, ou seja, no início, aliás, antes do assalto, e claro, deixaram tudo espalhado. Voltamos ao presente. Os reféns recebem os fatos para vestir e armas falsas. O interesse entre a cena de voltar ao passado, que eu falei já há pouquinho, levou-me até às redes sociais, ou seja, zero. Eu fui para o Facebook, para o Instagram, fazer qualquer coisa enquanto o despertar de interesse não voltava. Depois vemos uma repetição do primeiro episódio em conjunto com o da polícia. Aqui, claro, eu acho que não era necessário repetir a cena do primeiro episódio. Bastava que os produtores da série deixassem o cegamento da polícia correr sem ter que usar imagens do passado, do que se passou antes. Depois lá temos tudo muito calmo dentro da Casa da Moeda. Vemos a preparação de ataque à polícia e defesa dos assaltantes, mas depois, mais uma vez, a história volta ao passado. O interesse está muito baixo, pois a ação está muito lenta. A operação de resgate é parada, pois uma personagem contava tudo a uma rádio e a polícia ouviu tudo. Claro, essa personagem estava a contar tudo à rádio, mas tinha uma pistola apontada.
Depois começa o trabalho na Casa da Moeda, ou seja, começa a ser produzido dinheiro. Depois, claro, a agente da polícia vai embora, a agente entra num pub, pede um descafeinado e um carregador. Enquanto que nesse mesmo pub está lá o professor que empresta-lhe um carregador. Bem, o meu nível de interesse neste episódio rondou os 79%. Malta. E apesar de eu ter dito há pouco que o segundo episódio tinha de manter o meu interesse acima dos 90%, eu a esta série vou dar mais uma oportunidade com o terceiro episódio. Esse terceiro episódio tem de manter o meu interesse acima dos 85%, mas nunca abaixo dos 80%. Ou seja, entre os... Eu disse acima dos 85, mas pode estar para 84, 83, 82, 81, mas nunca abaixo dos 80. Ok? Pronto. Se tiver de 85, entre 80 e 85, ainda vou pensar se continuo a ver ou não. Se tiver dos 80 para baixo, ou seja, 79, deixo de ver. Bem, e agora? Tenho aqui mais duas séries para ver os dois primeiros episódios. Duas séries não, tenho três com episódios para ver, que são quais? Outlander, Supergirl e Vikings Norseman. Bem, claro, antes de ver o terceiro episódio da Casa de Papel, vou ver já de imediato o terceiro episódio, os primeiros episódios de Outlander, Supergirl e Vikings. Que assim, se estas duas séries me darem também as mesmas dúvidas em relação à Casa de Papel e dar oportunidade para o terceiro episódio, assim pelo menos já posso ver o terceiro episódio, ao menos quando chegar à altura do terceiro episódio da Casa de Papel, eu já poder ver também o terceiro de Outlander, Supergirl e de Vikings Norseman. Espero que tenham gostado deste vídeo não editado e, por favor, malta, não se esqueçam de subscrever aí o meu canal, ativar também esse sininho que está em cima e seguir as minhas redes sociais, e até um próximo vídeo. E claro, estou a pôr este vídeo hoje, dia 17 de fevereiro. Irei escolher um dia fixo para meter estas reviews das séries. Fiquem bem.